Em South Park, o amor floresce em todos os lugares. No entanto, como tudo nessa pequena cidade do Colorado, também há muitos problemas nestes romances. Seja discutindo diariamente ou sendo literalmente abusivos, alguns desses relacionamentos são muito tóxicos. Porém, nem todos são ruins, pois alguns relacionamentos de South Park são extremamente saudáveis. Eu sou Caleb do Wicked Binge, e isso é relacionamento de South Park de saudáveis a tóxicos. Começaremos nossa lista com o relacionamento mais saudável e iremos descendo até chegarmos aos tóxicos. Estes são os relacionamentos saudáveis. Ganhando a medalha de ouro de saúde estão Big Gay Al e Mr. Slave. Apesar de vermos pouco da relação deles, é o suficiente para classificá-la assim. Al e Slave são o principal casal gay de South Park e parecem ser um dos poucos casais felizes da cidade. Nunca os vemos brigando ou mesmo se irritando um com o outro, e o relacionamento deles parece ser um dos mais fortes da série. Eles também são conhecidos por serem reservados e relaxarem em casa em várias ocasiões. Eles interagiram mais com as pessoas da cidade para mudar o significado de um insulto homofóbico, fazendo com que se referisse a motociclistas de Harley, a fim de afastá-los de South Park. Não é surpresa que este casal íntegro esteja no topo. Conquistando a medalha de prata da saúde está o amado casal gay, Craig Tucker e Tweek Tweek. Craig e Tweek começaram como rivais, enganados pelos 4 meninos principais a lutarem. Porém, com o avanço da série, os dois eram frequentemente emparelhados, normalmente ao fundo. Devido à alta demanda dos fãs, os criadores do show finalmente incluíram o casal no programa. No episódio de Tweek x Craig, a cidade fica enfurecida com os meninos ficando juntos, então os dois encenam um falso término. Eles reatam o relacionamento, pois a cidade fica apática com a separação. Embora tenham se unido para ajudar a cidade, eles se apaixonaram de verdade e formam uma boa dupla. Craig tenta resolver a ansiedade de Tweek, mas isso acaba causando mais problemas. Enquanto Craig tenta dar soluções lógicas, não é disso que Tweek precisa. Craig aprende a ajudar Tweek a lidar com a situação, fortalecendo o relacionamento deles. O único motivo que os impede de obter o ouro é a separação. Ocorre durante South Park The Fractured But Whole, após escolherem lados opostos na guerra civil dos super-heróis. O novo garoto os ajuda a se fortalecerem novamente e eles definitivamente têm um relacionamento muito saudável. Mas o casal que ganha o bronze em saúde são Kenny McCormick e Kelly. Kenny e Kelly formam um casal no episódio Rainforest Mainforest, onde se conhecem como membros do coral. Ela se apaixona por ele, mas não quer se comprometer devido à distância. Eu quero namorá-lo. No entanto, depois que ela salva Kenny de morrer graças a um raio perdido, ela decide que eles podem tentar se puderem se ligar todos os dias. Kenny fazia viagens frequentes de ônibus para visitar a namorada, como mencionado no próximo episódio. Eles também são mostrados dançando em um episódio posterior, embora terminem por motivos desconhecidos, e ela nunca mais é mencionada. Eles ficam em terceiro porque não tem tempo de tela suficiente para mostrar traços tóxicos, o que é uma coisa boa. Um par mais recente nesta lista, diretor PC e vice-diretora Strong Woman, estão em seguida. Diretor PC e Strong Woman são um par introduzido mais tarde na série como os novos diretor e vice-diretora da escola primária de South Park. Inicialmente, eles não queriam namorar por serem colegas de trabalho e temerem a reação da cidade. Porém, após engravidar, Strong Woman inicialmente tenta ocultar a identidade do pai e evita ser vista como fraca. Porém, eles acabam abandonando esses ideais e formam um bom casal. Eles se apoiam em seus projetos, como quando o PC principal se esforça para ajudá-la a treinar para a competição de Mulher Forte. Isso também é notado quando Mulher Forte apoia a PC principal após se sentir ofendida pelas palavras dele sobre Heather. Apesar do temperamento difícil de PC principal, este é um dos melhores relacionamentos do programa. Em seguida temos o relacionamento entre Token Black e Nicole Daniels. Token e Nicole ficam juntos devido à crença racista de Carmen de que pessoas do mesmo tom de pele deveriam namorar, e ela não gostou que Kyle tentava namorar Nicole. No início, Token era contra isso, pois não queria cair na armadilha de Carmen. Apesar disso, após ficarem presos juntos em um vestiário, eles desenvolvem um forte vínculo. Eles parecem ser um casal relativamente compatível. Nicole termina quando ela suspeita que Token fez um comentário racista. Porém, ela retorna com ele após ser revelado que é o Cartman. Mas isso não é tão ruim considerando algumas coisas mais adiante na lista. Como as outras garotas, ela rompe com Token durante o protesto e depois tudo parece bem. Mas é revelado ao público que os dois estão tentando fazer o relacionamento funcionar. O relacionamento deles é um dos menos tumultuados que vemos se desenrolar na tela ao longo desta série, o que é bom, pelo menos.
A seguir em nossa lista está o relacionamento entre Steve e Linda Black. Steve e Linda são os pais de Tolkien. Eles não são muito explorados porque o Tolkien é um personagem mais secundário. Apesar disso, eles são retratados como tendo um bom casamento, sem nada particularmente tóxico sobre o relacionamento. Eles até têm noites de encontro regulares sem o filho, assistindo a filmes como Pantera Negra. Do mesmo modo, o relacionamento de Sarah e Ryan Vollmer continua. Sarah e Ryan são os pais de um comediante local, Jimmy Vollmer, e também não são muito explorados. Contudo, o casamento deles é tão bom quanto o de Steve e Linda, apesar de não serem boas pessoas ou pais. Eles não apresentam toxicidade no relacionamento, mas também não têm encontros como Steve e Linda, fora isso são intercambiáveis. O próximo relacionamento é Barter Stott e Charlotte. Barter e Charlotte se encontram porque os meninos querem fazer as pazes com os novos alunos canadenses. Os dois se apaixonam e decidem iniciar um relacionamento lentamente. Eles parecem ser relativamente bons um para o outro, e eventualmente têm um relacionamento à distância quando Charlotte retorna ao Canadá. Os dois são vistos conversando no Skype várias vezes, parecendo ter um bom relacionamento durante essas interações. No entanto, como a maioria das garotas, ela termina com Butters devido às ações de Gerald como um troll online. Butters não reage bem a isso, e entra em um acesso de raiva, seguido por dizer a ela para nunca mais entrar em contato com ele. Isso os classifica abaixo de Tolkien e Nicole. Completando a sessão boa, Stan Marsh e Wendy Testaburger formam provavelmente o relacionamento mais icônico desta lista. Stan e Wendy tiveram um relacionamento de idas e vindas desde o primeiro episódio do show, e Stan constantemente vomitava devido ao seu nervosismo quando estava perto dela. Os dois saíam constantemente antes de terminarem, e Wendy começou a namorar Tolkien sem motivo real. Após o término, eles mal se falavam até que voltaram a ficar juntos, e mostraram ser muito melhores juntos do que separados. Eles demonstram amor o bastante para dar as mãos quando se encontram e não as soltam mais. Stan se mostra um pouco ciumento quando separado de seu par, mas muito apoiador quando estão juntos. Ele até torce por Wendy enquanto ela bate em Carmen. No entanto, Wendy também é mostrada como ciumenta, ficando até brava quando outra garota comenta na página do Facebook do Stan. Wendy se preocupa com Stan devido ao seu cinismo e tenta fazer Kyle ajudá-lo. Wendy termina com ele mais uma vez devido às ações de Gerald como o troll conhecido como Skunk Hunt, mas ela é a única garota a mostrar remorso ou relutância ao fazer isso. Eles parecem ter voltado a ficar juntos como um todo fraturado, mas não se sabe realmente. No final, eles caem em baixa porque Wendy e Stan são mostrados muitas vezes como extremamente ciumentos. Com os relacionamentos mais saudáveis fora do caminho, agora entramos na área cinzenta. É aqui que o romance começa a ter pelo menos uma falha gritante que os torna um pouco mais tóxicos do que os outros. Iniciando nossa área cinzenta está o relacionamento entre Gerald e Chilla Broflovski. Eles têm o melhor relacionamento entre os pais dos 4 meninos e um casamento bastante decente, apesar de tudo. Eles são o único relacionamento em que vemos mais detalhes da vida íntima, pois isso aparece com muita frequência. Isso também vai ao ponto de que Gerald está bem com Chilla o traindo com o chefe, o que é um problema à parte. No entanto, o seu único ponto evidente de falha é que eles são frequentemente vistos como mestre e servo por outros, incluindo Kyle. Isso é especialmente mostrado quando Sheila está protestando. Mesmo que Gerald discorde, ele não a impede. Isso não é o fim do mundo, mas certamente merece ser mencionado. Janice Garrison e Richard Dawkins são os próximos na lista, talvez um pouco mais alto do que o esperado. Depois da mudança de sexo, a Sra. Garrison conheceu e começou a namorar o famoso Richard Dawkins. Os dois parecem ter um relacionamento decente, com Dawkins aparentemente transformando Garrison em um ateu. No entanto, isso pode ser porque ela não queria perder o único homem que gostou dela após a operação. Eles até acabam destruindo todas as religiões no futuro. No entanto, Dawkins se desfaz em desgosto depois de descobrir a verdade. Apesar disso, os dois nunca parecem se agredir física ou emocionalmente um pouco melhor do que o habitual para Garrison. O próximo relacionamento é o de Kyle Broflovski e Rebecca Cotswolds. Este é um dos relacionamentos ocasionais de um único episódio, e o único importante em que Kyle está envolvido. Rebecca, uma criança educada em casa, tem dificuldades sociais até conhecer Kyle.
Kyle apresenta a Rebecca o conceito de amor e até a beija, o que faz com que sua confiança aumente, aceitando o convite de Kyle para a dança. No entanto, quando ela chega lá, começa a beijar vários dos meninos presentes na dança. Depois disso, ela nunca mais é mencionada, enquanto o relacionamento começou bem, rapidamente se deteriorou, e é meio triste que este seja o único relacionamento romântico real de Kyle. A seguir em nossa lista está o relacionamento entre Kenny McCormick e Tammy Warner. Kenny e Tammy se conheceram na escola, Tammy sendo do 5º ano enquanto Kenny era do 4º ano. Tammy é a única pessoa na escola mais pobre que a família de Kenny. Esse show tinha os Jonas Brothers. Kenny pode ou não ter procurado por ela devido à sua reputação de propensão a fazer coisas explícitas atrás de um TGI Fridays. Depois de descobrir que era por causa dela assistir aos Jonas Brothers, ele decidiu comprar ingressos para o show dos Jonas Brothers para conquistar seu coração e corpo. Mesmo após Tammy receber um anel de pureza para evitar travessuras, Kenny se compromete com ela, mostrando que ele nem sempre pensa apenas no ato mencionado. Claro, ela acidentalmente o mata ao lhe transmitir sífilis, mas isso não foi intencional. Se Tammy aparecesse mais, o relacionamento poderia ter sido redimido, mas por hora, fica assim. Os próximos em nossa lista são Thomas e Laura Tucker, pais de Craig. Na melhor das hipóteses, Thomas e Laura têm uma ligação frágil e não se tratam muito bem. No entanto, devido à falta de episódios de destaque, essa relação não é frequentemente focada. Mas no lado bom do relacionamento, depois de ser sequestrado pela AARP, Thomas segura Laura de uma maneira confortante enquanto ela dorme. Os dois estão na mesma sintonia em sua preocupação com o suposto relacionamento de Craig com Tweek. No entanto, é mostrado que eles têm um relacionamento tenso e estressante. Laura não perdeu tempo quando o Trollface.com entrou no ar para olhar o histórico de buscas de Thomas. Eles não são classificados como inferiores por não serem abusivos, apenas estressados. O relacionamento entre Baby Stevens e Clyde Donovan é o próximo. Clyde sempre teve uma queda por Baby durante o show, e eles mantêm um relacionamento instável na maior parte do tempo. Mas o relacionamento deles é mais explorado no episódio da 11ª temporada, A Lista. Descobriu-se que Baby cometeu corrupção para alterar a lista das meninas dos meninos mais bonitos, colocando Clyde no topo. Isso não foi porque ela gostava mais dele, mas porque o pai do Clyde trabalha na loja de sapatos no shopping e ela queria um desconto. É revelado que após o término, Baby voltou com Clyde especificamente por esses descontos. Na verdade, Baby não gosta do Clyde, o que é terrível para ele, pois gosta muito dela. Este é um dos relacionamentos mais manipuladores da lista. Não é como se Baby o espancasse ou algo assim. Apesar da malícia de Baby, Clyde não percebe. Como ainda estão juntos, pode haver esperança para ele. Na área cinzenta estão Stephen e Linda Stott, pais de Butters. Stephen é bem conhecido por castigar Butters a todo momento, e Linda nunca intervém para impedir isso. Isso é principalmente porque Linda é vista como quieta e submissa. No entanto, isso muda quando Linda descobre que Stephen tem tido casos homossexuais. Linda enlouquece e tenta matar tanto Butters quanto a si mesma. Ela então acredita que Butters está morto e inventa uma história falsa junto com Steven, mostrando que eles geralmente estão na mesma sintonia. Além disso, eles são retratados como um casal casado relativamente compatível, mas isso pode mudar a qualquer instante. Agora abordaremos os relacionamentos mais problemáticos da série, os tóxicos. Iniciando a sessão tóxica está nada mais nada menos que Randy e Sharon Marsh. Randy e Sharon são os pais de Stan e Shelley e são, sem dúvida, o relacionamento que mais vemos na série. Sharon é a voz da razão entre os dois e na família. Ela geralmente é mais sensata que Randy, porém, ambos são cabeça quente e discutem com frequência. Embora nunca vejamos ficar físico, exceto uma vez no episódio Pandemia. Eles se divorciaram 2 vezes, mas em ambas as ocasiões voltaram mais fortes e se tornaram quase inseparáveis por um período. No entanto, Sharon é constantemente vista bastante irritada com as palhaçadas infantis de Randy. Chegou ao ponto de ela ficar bastante feliz quando pensou que Randy iria para a prisão. Ambos confessam ter fingido sua felicidade em um momento, embora eles voltem a ficar juntos depois. Atualmente, Sharon ainda se irrita, mas ela apoia a Tiggert Farms, e Randy é mostrado como sendo levemente solidário a Sharon às vezes. Honestamente, eles podem ficar bem desagradáveis e não combinam, mas já vimos piores. Herbert Garrison e Senhor Escravo estão entre os 3 últimos na classificação. Ambos esses personagens já apareceram nesta lista, enquanto eles são semi-funcionais quando separados, não tanto quando estavam juntos. Quando Garrison percebeu que era gay, ele trouxe seu namorado para ser assistente de professor. Fiel ao seu nome, Garrison tratou Mrs. Slave como um escravo e não parecia se importar com a felicidade dele.
Ele força Mr. Slave a colocar coisas dentro dele por uma ampla variedade de razões, nenhuma das quais era boa. Mesmo após o término, Garrison tentou impedir o casamento de Mr. Slave, mostrando seu lado tóxico. Eles pararam antes dos 3 últimos porque apenas um parceiro estava sendo constantemente abusado e o outro era claramente o vilão. Nosso quarto casal mais tóxico é Stuart e Carol McCormick. Stuart e Carol, pais de Kenny McCormick, que vive morrendo, são retratados como rednecks estereotipados. Isso é evidenciado pelo fato de eles estarem constantemente bebendo, brigando, usando drogas e sendo propensos a abusos físicos entre si. Eles estão quase sempre brigando a ponto de jogar garrafas de cerveja ou tijolos e se machucam gravemente quase diariamente. Apesar disso, quando sóbrios, eles demonstram se importar um com o outro e parecem ser bons parceiros, mas passam mais tempo bêbados do que sóbrios. Se eles não bebessem, estariam muito mais altos em nossa lista. A medalha de bronze da toxicidade vai para Jimmy Vollmer e Nancy. Jimmy e Nancy são um casal apenas no episódio Up the Down Steroid. Jimmy começa a tomar esteroides em preparação para as Olimpíadas Especiais e entra em acessos de raiva alimentados por testosterona. Durante os acessos de raiva, ele agride Nancy severamente várias vezes e até bate em sua mãe por defendê-la. Ele também acusa Nancy de traí-lo enquanto a agride, mostrando que ele pode ser um pouco autoconsciente. Porém, é mostrado Nancy perdoando-o e torcendo por ele durante as Olimpíadas Especiais, o que não passa uma boa imagem. O fato de serem apenas crianças torna a situação muito pior do que seria, daí a sua classificação. O relacionamento mais perturbador da lista talvez seja entre Shelley Marsh e Skylar Morris. Eles ficam com a prata em toxicidade. Embora Shelley tenha namorado, nenhum dos rapazes é tão prolífico quanto Skylar. Shelley se interessa por Skylar, porque nenhum dos meninos da escola dela gosta dela. No entanto, Skylar não se importa com ela, pois está no relacionamento apenas para o sexo. Este é um exemplo particularmente chocante de um relacionamento devido ao simples fato de que Skylar tem 22 anos e Shelley tem 13. Apesar de Shelley sempre dizer que não podem, ele segue tentando por questões legais. Ele eventualmente termina com ela porque não consegue dormir com ela. Shelley contrata Cartman para se vingar dele, mostrando que ela está disposta a prejudicá-lo se necessário. Shelley segue em frente deste relacionamento e Skylar faz outras aparições. Felizmente, este relacionamento não é mais explorado. Mas, sem surpresa para ninguém, a medalha de ouro da toxicidade vai justamente para Eric Cartman e Hyde Turner. Cartman e Hyde se conhecem quando estão fora do radar e se dão bem. No entanto, Cartman, sendo ele mesmo, leva-o a manipular e enganar Hyde de centenas de maneiras. Ele não apenas ameaça suicídio se ela não voltar para ele depois que ele terminou com ela, mas ele faz isso mais de uma vez. Ele a trata muito mal, ficando irritado com o tempo que ela demora para se arrumar. Ele está disposto a deixá-la morrer na floresta e fica irritado quando ela sobrevive. Cartman manipula Hyde para odiar os judeus quando Kyle tenta fazê-la entender as maldades dele. Ele não quer contar a ela sobre seu passado preconceituoso até que ela haja como ele e a engana para largar sua dieta. Eric não é totalmente culpado, pois Hyde age como se não percebesse e fica com ele por não admitir que errou. Depois que ela se torna mais como ele, ela começa a tratá-lo pior do que ele a tratava. Chega ao ponto que Carmen se sente ameaçada pela simples presença dela. No final, ela o mantém sob a mira de uma arma. Seu pedaço de merda, ela percebe suas manipulações levando-a a terminar definitivamente com ele. Com nosso amplo espectro de toxicidade, vamos entregar algumas medalhas. PC principal e Strong Woman, com a medalha do orgulho, tem orgulho do seu relacionamento, filhos e como agem no trabalho. A medalha da luxúria obviamente vai para Kenny e Temi, porque Kenny só quer as ações obscenas de Temi a princípio. Agarrando a medalha da ganância estão Bebe e Clyde, porque Bebe só está nisso pelos descontos que ela pode conseguir do pai de Clyde. Arrebatando a medalha da ira estão Jimmy e Nancy, que provavelmente é o relacionamento mais fisicamente abusivo da lista. Por fim, a medalha da gula é concedida a Cartman e Hyde, pois Cartman faz com que Hyde engorde consideravelmente durante o namoro. Mas deixe seu comentário se concorda com o nosso ranking. Para mais conteúdo de South Park, inscreva-se no nosso novo canal dedicado à série. Cobriremos todos os tipos de loucuras que acontecem na pequena cidade favorita de todos no Colorado. Ative o sininho de notificações, assista mais dos nossos vídeos e continue sendo incrível.